Muito bom dia para você, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na Mania FM. Eu recebo hoje o presidente Fernando Vieira, do Partido Republicanos, e está no seu segundo mandato à frente aí da Câmara de Vereadores como presidente, primeiro presidente reeleito na casa. O Fernando Vieira foi eleito com 800 votos em 2020, sendo nesta eleição o segundo vereador mais votado para a Câmara de Vereadores de Ibatiba. Antes foi secretário de administração, ocupando a pasta entre os anos de 2017 e 2020 na Prefeitura de Ibatiba. Satisfação, recebo aqui Fernando Vieira, presidente da Câmara de Vereadores do Partido Republicanos. Bom dia. Bom dia, Adelso. Bom dia, ouvintes da Rádio Mania FM. Muita satisfação, muita alegria estar aqui, Adelso, nessa casa. Eu sinto de casa, né? Na verdade, a Rádio Mania é uma casa de todo ibatibense e de todo o Caparaó, que leva nossos trabalhos com total transparência para a região do Caparaó e para o mundo. Pena que nem todos entendem e respeitam esse trabalho seríssimo de credibilidade prestado por essa emissora. Obrigado, presidente. Olha, eu gostaria de dizer aqui, agradecer ao senhor pelo ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje conversando sobre esse balanço, né? A sua gestão como presidente da Câmara, né? Já no segundo biênio, né? O primeiro presidente reeleito, e à frente de uma observação que eu faço, que o senhor tem uma plena consciência do que é ser presidente da Câmara, né? Alguns assumem esse cargo e acham que é poder, né? Olha, eu sou quase um prefeito, né? E ele começa a achar que isso daí é o poder, sendo que na verdade o maior poder de um presidente da Câmara é o diálogo, né? É manter a harmonia nos trabalhos, né? Para uma condução, colocando à frente o interesse da população e não os interesses políticos, as divergências políticas, fazendo daquilo ali não um lugar de boas discussões, mas sim de divergências e contrariedades que muitas das vezes não está o interesse público em primeiro lugar, né? E o que a gente observa na Câmara, tanto é que o senhor foi o primeiro presidente reeleito, é que o senhor conseguiu estabelecer um diálogo harmônico. Divergências são necessárias para serem discutidas e solucionadas, não para serem alimentadas e levadas à frente, né? É isso aí, Adelso. É um dos maiores orgulhos nosso à frente da Câmara de Vereadores de Ibatiba foi justamente a gente conseguir tirar aquela briga eterna de poder e de lado político e fazer um debate construtivo para a sociedade. Então, o maior exemplo disso foi no hospital, que poderia ter criado debates de políticos, e não, a gente conseguiu juntar todos os vereadores e construir um diálogo com o município e com o cidadão em prol de resolver o problema. Então, consegue ver que a gente desenvolveu. Política a gente deixa para o ano político. Vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar do município e vamos levar informação, porque as pessoas precisam ser alimentadas de informação para saber, para discutir e para acabar também com fake news. Então, canais que a gente possa usar, seja ele pela internet, pela rádio, por jornal, a gente precisa fazer esse trabalho e essas informações chegar à sociedade. Então a gente não pode subestimar nenhum poder de comunicação, porque cada um tem sua importância, né? E alguns atuam na nossa realidade de interior melhor que os outros, porque quem está lá no Santa Maria, quem está lá no Alto Criciúma, Neblina, o jeito mais fácil de chegar perto deles, até eles, é pela rádio. Então, é esse diálogo, o entendimento de todos os vereadores, levando até a sociedade informações com credibilidade, com responsabilidade, com a verdade. Sim. Vereador Fernando Vieira, presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba, eu fiz essa pergunta para o senhor a primeira vez que a gente conversou aqui, quando o senhor foi eleito presidente da Câmara, né? O senhor, antes de ocupar a pasta aí de secretário de administração de 2017 a 2020, sempre figurou ali nos bastidores da política, né? Passado-se aquele momento de êxtase, né? De ser o segundo vereador mais votado, eleito com 800 votos, né?
A gente sabe que a eleição de vereador talvez seja a mais difícil de todas, né? E quando traz isso para o interior se torna mais difícil ainda. Então, se eu ter 800 pessoas que votaram no senhor em 2020, é algo que alimenta o ego, né? Passada essa fase, eu faço a seguinte pergunta para o senhor: o que tem sido estar vereador e presidente da Câmara nos 2 primeiros anos? Eu inicio, Adelso, falando que o ser não existe. Como bem falou agora no final, estamos vereadores. Estou como presidente da Câmara. O município continua e outras pessoas vão figurar nesse posto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é saber que isso tudo é passageiro. Você está ali para contribuir com a sociedade. E de forma gratificante, fui eleito, né, na primeira eleição e já também eleito presidente da Câmara. Um risco, né, porque apesar de eu ter trabalhado na Câmara por 6 anos, eu não tinha experiência mais do que vereadores que estavam lá. Mas a maioria confiou em mim e a minha pauta sempre foi diálogo, responsabilidade, e quando se fala de Câmara, se fala de 11 vereadores. Eu estou ali mediando algo que eles confiaram em mim. Então foram 2 confianças. Primeiro do povo, da sociedade batibense, e segundo dos outros vereadores que confiaram em mim. Então tem que ter responsabilidade primeiro com a sociedade e depois representar a Câmara, todos os vereadores, que tudo lá a gente dialoga, tudo lá é feito com tudo. Não existe situação e oposição lá pra gente. Discussão existe, mas a sociedade em primeiro lugar e Batiba em primeiro lugar. Então eu acho que eu estou conseguindo caminhar sem rachar, os vereadores entendendo que eu estou representando eles. Tanto é que nessa última eleição teve um manifesto com a assinatura de 9 vereadores antes mesmo de eu lançar a candidatura, pedindo que eu fosse candidato novamente. Então, gostaria aqui de aproveitar e agradecer a cada vereador daquela casa, os 10 que eu tenho lá, e que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com eles. Com esse diálogo, né, que o senhor mantém com os outros vereadores, a gente traz aqui um balanço e depois o senhor destaca melhor sobre o que foi mais importante na visão do senhor para a população e impactou diretamente a população. Balanço de mandato como presidente da Câmara de Vereadores de Batiba no biênio 2021-2022. Redução do salário de servidores, comissionados, gratificados, cortes de linhas telefônicas para vereadores, capacitação para servidores e vereadores, reforma geral, a troca de mobília da sede da Câmara, a Câmara referência em toda a região. Ainda teve implantação de sistema de votação eletrônica, um novo regimento interno, agilidade na tramitação de projetos, presença diária no gabinete para atendimento da população e diversas reivindicações atendidas. Adicionamos aqui na questão das linhas telefônicas R$270 mês por cada vereador, somando os 11 vereadores em 20 meses, uma economia de mais de R$59 mil, né? São questões que você consegue realizar se houver diálogo e transparência, como está sendo feito também, né? Então, Adelson, essas ações foram com a participação de todos os vereadores, porque até os vereadores tiveram que votar para isso acontecer. Nós fizemos uma redução de salário de servidores comissionados da Câmara e gratificações pelo seguinte forma: a gente entende que o serviço lá da Câmara ele é bem menor do que o do Poder Executivo. E quando nós chegamos lá na Câmara, nós entendemos isso, que um secretário da Câmara ganhava mais do que um secretário do município. Por exemplo, o secretário da Câmara ganha mais do que o secretário de saúde, de educação, com toda a problemática que vive no dia a dia. Então a gente adequou, baixou esse salário, e baixando esse salário, mais os salários que nós não ocupamos, que era o cargo maior, 5.200 nós não ocupamos na Câmara, e um outro cargo de assistente, deu uma economia em 2 anos, Adelson, de R$291 mil
R$291 mil em 2 anos, só com esse corte. O corte da linha telefônica, os vereadores entenderam, nós temos R$50, você paga uma conta de telefone, aí você tem internet, você liga e faz isso. Por que um vereador com salário bom tinha uma linha de R$270 mês? Dinheiro público desnecessário. Aí eu agradeço os vereadores também que votaram com a gente. Nós terminamos. Hoje o vereador, o telefone dele é usado o particular. A Câmara não paga mais. Isso fez uma economia de mais de R$59 mil em 20 meses. E continua sem telefone. A capacitação dos servidores, porque a gente entende que o servidor e o vereador capacitado para saber qual é o serviço dele, retorna melhor um serviço para a sociedade. É como qualquer profissão. Você tem que se preparar, se adequar para prestar um bom serviço. A reforma da Câmara. A Câmara foi construída em 2010. Eu era diretor administrativo da Câmara naquela época. Essa obra feita pelo então presidente Admilson Ribeiro. Desde essa época, não teve reforma na Câmara, uma reforma geral. Nós chegamos lá, estava chovendo mais dentro do que fora. Aí nós sentimos a necessidade também, com essas economias, nós conseguimos fazer essa reforma geral e também dos mobiliários da Câmara de Vereadores. E agora nós estamos sonhando também colocar um elevador ali para que os idosos e as pessoas com deficiência possam participar das sessões da Câmara e eventos que acontecem ali. Isso é um sonho para esses 2 anos. A Câmara Referência na região, a gente começou a receber ligações, outros vereadores, outros presidentes de câmaras, procurando a Câmara de Batiba para dialogar, saber como é que é feita a tramitação, as redes sociais, o site, para levar informação, como que é transmitida as sessões. Então, viramos uma referência que as pessoas começaram a procurar, as outras câmaras começaram a procurar, coisa que nunca aconteceu. Então, acredito que quando as outras câmaras procuram a gente para saber como que a gente presta determinado serviço, quer dizer que a gente está prestando um serviço de qualidade, né? A implantação do sistema eletrônico. Antes, para fazer uma votação, a gente falava que o vereador ficava sentado e quem era contra que levantasse. A Câmara não conseguia pegar todo mundo, porque são 4 vereadores de cada lado, mais a mesa. E hoje nós colocamos para mais uma transparência. Quando está sendo feita a transmissão via rede social, YouTube, esse painel aparece na tela principal de quem está acompanhando. Então, ali, em tempo integral, você vê a participação de cada vereador naquela pauta, como votou, e te dá um relatório final daquela votação. Tudo isso para incrementar mais a transparência dos nossos atos. E que nós temos o maior orgulho, que teve a participação de todos os servidores da casa e de todos os vereadores, que é um orgulho nosso, é o novo regimento interno da Câmara de Vereadores de Batiba. O primeiro regimento interno é de 1983 e a gente atuava com eles até o ano passado. Então, o que era uma realidade de Batiba em 83 não é hoje. Os tempos mudam. Então, a gente fez um estudo com toda participação, repito, participação de todos os vereadores e servidores da casa. Conseguimos também fazer esse novo regimento. Espero que não demore mais 40 anos para esse regimento ser atualizado, porque esse regimento é a nossa Constituição, é nele que a gente tem que estudar e saber para prestar o serviço e as leis serem votadas como tem que ser. Então, que não demore 40 anos de novo, né? Isso trazia muito entrave na celeridade do trâmite, dos projetos, o que era até discutido na Câmara? Sim, porque um artigo ele confrontava com outro, né? E você não tinha um domínio de um processo, de como ele girava, porque um legislador estudioso, ele conseguiria tramitar e questionar, mas do outro lado, o outro também conseguia questionar. Então você não tinha uma decisão final e certa daquele projeto. Então nós sentamos, criamos uma comissão dos vereadores, dos servidores da Câmara, analisamos artigo por artigo, e hoje a gente tem até uma reunião mais rápida, trocamos também o horário da sessão. Por quê? Por que nós trocamos o horário da sessão? A sessão era às 19 horas e a informação não chegava ao munícipe. Por quê?
Porque as pessoas, por exemplo, que trabalham na zona rural, chegavam em casa cansado por volta de 5 horas, tomavam um banho, depois gosto de ver o Jornal Nacional, a gente não tinha esse público. Passando para 5 horas, na hora do debate, na hora da votação, é esse meio tempo que a pessoa está ali ligadinho. Então a gente estudou, não foi uma decisão tomada da cabeça de nenhum vereador, teve um estudo que nos mostrou que esse seria o melhor horário, inclusive aqui com a rádio, né? Um melhor horário. Então as pessoas conseguem acompanhar, porque tinha sessão que acabava meia-noite, 1h. Sim. Aí o cidadão não consegue acompanhar. E o nosso trabalho, eu repito, é levar informação de qualidade para o munícipe, para que o munícipe se sente parte integrante de um processo. Isso foi uma das coisas que a gente tem mais orgulho, foi esse novo regimento, né? E nisso a gente conseguiu agilidade maior no processo. O processo hoje ele é mais rápido. Hoje você não precisa votar indicação de vereador. É apresentado e já encaminhado ao prefeito. A comissão dá um parecer. Não precisa ser votado em plenário. O parecer da comissão, ele é técnico. Então depois que vai julgar o mérito, você julga só o projeto. Se tem legalidade, já está julgado pela comissão. Então a gente conseguiu agilizar. E essa presença diária de gabinete, eu faço questão, não é obrigação, mas eu faço questão de todos os dias estar de meio-dia até às 18 horas na Câmara, atendendo a população. Porque ali eu estou representando, ali não é o Fernando que está atendendo, é o presidente da Câmara representando todos os vereadores e levando a demanda aos vereadores e à Prefeitura. E aí a gente cumpre esse horário por decisão nossa, né? Não tem obrigatoriedade, não. É só mais uma forma de participar mais. Nos colocamos à disposição para ser vereador. Temos que ter disponibilidade para atender as demandas do município. Então a gente está na Câmara. Só não estamos ali se tiver alguma reunião externa ou se estivermos em viagens. Mas todos os dias nós estamos com nossa assessoria e outros vereadores passam ali diariamente para prestar esse serviço. Presidente, quando o senhor fala aí de todas essas que eu destaquei aqui, o senhor pontuou todas elas, o senhor destaca que o regimento interno foi o principal, o que o senhor deixa para a posteridade aí como presidente da Câmara, né? O regimento, ele é um orgulho nosso, que teve a participação de todos os vereadores, Adelso, todos eles mesmo, e também dos servidores da casa. É uma coisa que eu fui servidor da casa, eu já sabia, os vereadores também reclamavam muito, então foi uma demanda que todos sabiam que tinha necessidade de fazer, né? Então esse aqui é o nosso orgulho da reforma também, e também a economia que a gente fez. Mas tecnicamente, para casa, foi esse regimento interno. Sim, isso colabora até com a equipe, com as pessoas que trabalham ali, né? Principalmente. O senhor acha que quando o senhor esteve servindo a casa, como servidor ali da Câmara de Vereadores, isso abasteceu para que o senhor tivesse esse interesse e tornar isso possível? Com certeza, Adelso. Eram duas coisas, era isso e a lei orgânica. A lei orgânica foi também atualizada, acho que eu, salvo me engano, não, certeza, o presidente era o vereador Silvio, que hoje também é vereador, né? E faltava o regimento. E isso foi de fundamental importância para os trabalhos, porque lá atrás a gente já vinha esses debates, o vereador discutia isso, e os dois estavam certos, porque o regimento era omisso, ou o regimento tinha dois entendimentos em artigos diferentes. Então foi com certeza isso, e quando eu cheguei na casa, a maioria que são vereadores de mais de um mandato, tinha essa pauta também. Então nós unimos com todos os vereadores e conseguimos, junto com os servidores da casa, com a Procuradoria, Controladoria, fazer esse regimento, que também é uma referência para a região. Várias, até do norte, já entrou em contato com nós, pedindo cópia desse regimento e também do comitê de estudo que nós criamos, que foram mais de 8 meses de estudo até chegar no denominador final. O senhor falando pela Câmara de Vereadores como presidente e dizendo aqui das reivindicações que o senhor atendeu nesse primeiro mandato como presidente, o que a Câmara conseguiu atender a população, vamos falar de futuro agora. O que o senhor destaca como principal, ou seriam as principais reivindicações da população no município de Batiba?
Então, Adelson, nós estamos com uma demanda de todos os vereadores na área da saúde, na saúde pública do município de Ibatiba. Então, nós estamos dialogando, nós estivemos em Brasília buscando recursos para a implantação do hospital, que está acabando a reforma. Acredito que dentro em breve o nosso hospital público da rede municipal esteja funcionando. Estamos visitando as obras do hospital. Então, tivemos também no pronto-socorro. A gente sabe de uma demanda enorme que tem no município de Ibatiba. É uma das nossas pautas que a gente precisa avançar com diálogo. Não adianta jogar para a torcida, entendeu? Nós temos que procurar a solução que resolve a vida do cidadão ibatibense, não soluções que atrapalham o processo, né? Deixa a eleição para lá. Nós temos que resolver a sociedade ibatibense. O que eles precisam o que a gente precisa fazer para ajudar o município de Ibatiba a chegar com sucesso nessas demandas necessárias na área da saúde. E assim na educação, na agricultura, porque a agricultura é uma das principais pastas desse município, né? Acredito que 70% do que gira aqui vem da nossa zona rural, dos nossos moradores da zona rural, dos nossos trabalhadores, do nosso homem do campo. Então a gente precisa pensar também em ações para esse público. Ontem teve até um dia de campo que nós participamos e tem que ter mais eventos desses, seminários, qualificação para esse homem que tanto trabalha para manter a gente na rua alimentado, e o país de forma total é um país agro. Então a força do agronegócio é o carro-chefe que a gente tem que começar aqui no interior a trazer soluções, investimentos para os nossos homens do campo. Então eu destaco saúde, educação, agricultura, os 3 pilares aí que a gente precisa ser mais incisivo, e junto ao governo do estado, ao governo federal, à prefeitura, nós somos poderes independentes, mas nós temos que ser harmônicos, nós temos que ter diálogo, porque quando nós fomos em Brasília já começou a chegar dinheiro, verba para o hospital, já chegou verba para a agricultura. Então nós temos que sair daqui, sair da nossa zona de conforto, bater na porta do governador, do deputado que a gente apoiou, do senador, e gente, nós precisamos ir para Ibatiba. Eu não vou conseguir porque é no meu lado político, não quero que aconteça. A gente tem um erro muito grande. O erro que a gente tem é torcer contra o governo, porque seja ele o prefeito quem for, o governador quem for, se o prefeito der errado, o município deu errado, o município não evoluiu. Ele deu errado porque o município não evoluiu. Se o governo deu errado, a gente perde. Então a gente tem que começar a torcer para as coisas que possam ajudar a gente a dar certo. A política, lá no ano político, decide. Porque a gente não pode, e isso a gente implantou na Câmara, os vereadores estão entendendo. O que é a favor da sociedade, nós estamos juntos, deixando a política para lá. Mas os pilares são esses: saúde, educação e agricultura. O senhor destaca ainda, falando de futuro, que serão os principais desafios para que essas buscas se tornem realidade no município? Desculpa, não entendi. Quando o senhor disse que está sendo buscado, né? O senhor destacou aí o hospital, né? Que com os recursos que foram em Brasília, então, os principais desafios que a Câmara enfrenta para que isso tudo se torne realidade, essas melhorias possam acontecer no município. Burocracia, né? A gente busca um recurso, o deputado, senador, o governo, ministério libera, aí você tem que esperar um ano para isso chegar. Isso tinha que ter essa desburocratização para que essa verba chegasse o quanto antes. O hospital teve que passar por inúmeras reformas, era um hospital particular, agora vai ser um hospital público. Então ali precisa ter uma emergência, teve que se construir uma emergência para entrada de ambulância e tal. Embaixo vai ser um pronto-socorro. O SAMU ali, não tinha o SAMU, então tem que construir uma estrutura para o SAMU. Então esse hospital só pode funcionar depois que tiver tudo ok. Então esses entraves do poder público, diferente do privado, o privado quer, vai lá, compra, constrói e faz. O público não, tem que licitar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é ali, eu vou ali pegar um hospital particular e transformar ele num público, não é um instalar de Deus. A realidade é diferente, entendeu? Então é essas dificuldades do poder público que são esses desafios que a gente, lá em Brasília, eles têm que começar a pensar de um troço mais, de uma ação mais rápida. Por exemplo, se tivesse chegado, umas verbas que estão para chegar, tivesse chegado, a gente teria um hospital com muito mais serviço do que nós vamos ter. Mas não vamos chegar lá. Nós tivemos esse apoio em Brasília.
O município está trabalhando, a sociedade quer, acredito que será um sucesso. Mas o que eu destaco é essa dificuldade de diálogo e da distância entre os poderes até chegar aqui. Lá chega tudo muito rápido. Em Vitória, chega rápido. Mas para chegar aqui no interior, é demorado. Sim. Presidente, eu vou deixar o senhor novamente agradecendo aqui pela disponibilidade do tempo e atendendo o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre esse balanço aí. Novamente repito que é o presidente Fernando Vieira, que a gente está conversando aqui, do Partido Republicanos, está no segundo mandato como presidente, o segundo biênio cumprindo aí como presidente, o primeiro presidente reeleito na Câmara de Vereadores de Ibatiba, eleito com 800 votos em 2020, sendo nesta eleição o segundo vereador mais votado. Foi secretário de administração de 2017 a 2020 e também servidor da casa, onde ocupa hoje o cargo de presidente da Câmara, né? Obrigado pela participação aqui e desde já desejando um feliz aniversário, dia 2 de maio, né? Terça-feira. Você podia fazer o churrasco, né? Com o seu dia 5, O meu é dia 7. Dia 7. Mas vai dar num domingo, graças a Deus. Pode fazer no sábado. Adelson, gostaria aqui só de salientar duas coisas. Primeiro, do partido, né, que a gente teve em Vitória, a gente pretende continuar uma conversa ótima com o presidente. Partido Republicanos, que é o 10, partido do governador de São Paulo, do Tarcísio, partido da Damares, né, aqui com Amaro Neto, com Messias, Donato. Então, um partido forte que a gente pretende caminhar com ele, porque a gente pensa igual esse partido, né? E também gostaria de salientar que no primeiro biênio, 2021-2022, dentre todas essas ações, ainda a gente fez uma devolução de mais de R$500 milhão para a prefeitura. Então, nós economizamos, investimos e ainda devolvemos mais de R$500 milhões para a Prefeitura Municipal de Ibatiba. Quando a Câmara devolve, ela não pode pedir e nem mandar, né? Para onde esse dinheiro vai ser investido, porque ele vai para o município, isso é de responsabilidade do prefeito. Isso é o que a população cobra, né? Ah, mas o presidente, você está devolvendo esse valor todo para a prefeitura, por que o senhor não diz que é para onde se utilizar? Não pode ser feito isso. Não pode ser feito. E mesmo assim, a gente quebrou o protocolo, né? Nós, os 11 vereadores, nós estávamos reunidos no final do ano passado, e nós tiramos 350 mil, entregamos para o prefeito, fizemos um cheque simbólico, entregamos em um evento e pedimos ao prefeito que, se pudesse, a gente não tinha autonomia para isso, que esses 350 mil fosse investido no hospital. Aí foi passado para o prefeito se comprometeu a fazer esses investimentos no hospital. Então agora é um trabalho para a gente também, junto com os outros vereadores, continuar nessa economia e fazer investimentos. Sonhamos, é muito alto o valor, mas estamos sonhando, estudando e trabalhando para que a gente consiga colocar um elevador na Câmara Municipal de Ibatiba, né? Já mandamos fazer o projeto, estamos analisando, porque a Casa de Leis, a Câmara, ela é uma casa da sociedade, do cidadão, e ali são instituições pedem para fazer palestra, para fazer evento, fazer seminário, e as pessoas precisam ter esse acesso fácil à Câmara. Então, esse sonho desse elevador, nós estamos trabalhando. E se Deus nos abençoar, até o final de 2024, nós entregamos mais essa melhoria para a nossa Casa de Leis. Sim, como o senhor destacou aí, não só para as pessoas que vão ali acompanhar presencialmente as sessões, o auditório da Câmara ele é utilizado para muitos eventos, né? Hoje talvez seja um dos espaços com mais qualidade, onde pode se oferecer um conforto para quem vai realizar algo de interesse da população, é o auditório da Câmara, né? O nosso auditório, Éden Faustino Bernardo, ele é uma referência e a gente gosta, a gente recebe alunos, que a gente faz passeios guiados ali com eles, explicando o trabalho do vereador, a gente recebe pedido de fazer formaturas. Então, é o espaço do povo, é uma casa do povo, não é só para sessões. O povo pode usar. Então a gente tem que criar facilidade para que o deficiente, para que o idoso possa chegar lá, porque fica no terceiro andar. Então a gente tem que pensar no próximo. E sem contar, o nosso plenário é um dos mais bonitos
do nosso estado do Espírito Santo. Muito orgulho da nossa Câmara. Bem, parabéns pela reforma e por essa recondução aí ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba. Mandar um abraço também para quem está acompanhando aí pela internet, né? Tá no meu pessoal. Tá no seu. No Instagram e no Facebook, Fernando Vieira. Tá certo. Um abraço aí, então, para todos que acompanham aí pelo Instagram do presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba, Fernando Vieira, que eu conversei aqui hoje e a gente pôde acompanhar um pouco do que foi feito nos 2 primeiros anos e o que está sendo pleiteado a ser realizado por mais esse segundo biênio aí. Mandar um abraço para todos os vereadores, para toda a sua equipe de funcionários, né? Para todos os servidores da Câmara, né? Uma equipe que a gente nota também que está bem interligada ali, né? Frente a dar celeridade aos anseios da população. Então, um abraço para todos e muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Mania FM. Adelso, eu que agradeço em nome da Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores que aqui eu represento, em nome dos servidores, gratidão, muito obrigado à Rádio Mania por fazer esse trabalho, por deixar o nosso dia a dia mais próximo da sociedade, com total credibilidade e independência, né? A gente sabe que o trabalho feito aqui é um trabalho muito sério, eu conheço, e a gente tem que valorizar, até porque a Rádio Mania é a casa do cidadão ibatibense, é onde o cidadão recebe as notícias de nossa região e de nosso estado com mais rapidez, e aonde se chega aos lugares mais longe do município. Obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Agradece a Edna, chegando aqui, tô tomando o tempo aqui do padre, aquele abraço, padre, chegando de viagem, que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, tá? E precisando, nós estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho, pelo serviço prestado à nossa sociedade. Deus abençoe. Amém, todos nós. Conversei aqui com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibatiba, Fernando Vieira, fazendo esse balanço dos 2 primeiros anos e os desafios que a Câmara enfrenta junto com toda a população na melhoria do nosso município. Obrigado, presidente. 12:04, uma boa tarde para você.